Bom dia, povo lindo, povo abençoado, povo querido do Senhor. Aqui quem fala com você é o Wellington Ribeiro e nós vamos a partir de agora, juntos até o meio-dia, de hora em hora, refletindo na palavra, meditando, orando, intercedendo, clamando, nos alimentando espiritualmente, enquanto nos abstemos, nesse curto período de tempo, do alimento material. Eu quero desejar a você, que é a primeira vez, boas-vindas, e a você que já está há mais tempo, a minha gratidão por você permanecer conosco. O movimento espiritual do jejum e oração, ele já está no seu 4º ano de existência e todas as semanas nós estamos juntos aqui. Eu quero mandar um abraço carinhoso a você que está em um dos estados do Brasil, a você que está em algum país aqui nosso da América do Sul, da América do Norte, na Europa, na África e aonde mais estiver chegando esse material. Você tem a liberdade de compartilhar com todas as pessoas que você quiser esse material, para que elas sejam também abençoadas, assim como você está sendo abençoado ou abençoada. Nós temos 35 grupos no jejum. Mas, como eu disse semana passada, né, uma irmã falou que eu tenho que falar que nós temos 36 porque ela compartilha com a igreja dela. Ai, ai, que bênção, né, amados? Que bênção, que bênção. E eu fico muito feliz quando você compartilha esse material, tá bom? O nosso objetivo é esse mesmo, é que milhões de pessoas tenham o conhecimento da palavra do nosso Deus. Eu sempre falo que nós não temos uma placa de igreja, nós temos um grupo de pessoas sinceras que buscam o batismo diário do Espírito Santo. Por isso, seja bem-vindo e a minha gratidão também a você que é da igreja da Assembleia, da igreja católica, da igreja batista, presbiteriana, adventista, universal, você que é espírita, enfim, qualquer que seja a sua denominação, você é sempre bem-vindo aqui conosco. E eu quero pedir a você que compartilhe esse material com seus irmãos amados. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito especial. Afinal de contas, estamos vivendo dias extremamente desafiadores. Guerras e rumores de guerra, fome, pestes, tantas coisas, tantas situações que muitas vezes elas fogem ao nosso controle e realmente estão além do controle do ser humano. Nós, cristãos, ao olharmos esse cenário, somos levados a olhar a palavra de Deus e confirmar que realmente os sinais que Cristo predisse que antecederiam a sua vinda já estão se cumprindo. Muitas vezes, ao olharmos esses sinais e ao olharmos essas situações, ou ao acompanharmos os noticiários, nosso coração pode se encher de temor, de medo, preocupação, dúvida, ansiedade em relação ao futuro. Mas nós estamos estudando ao longo dessas 3 semanas que você e eu temos uma esperança viva, que nós temos uma confiança viva. E hoje eu quero falar da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. E eu quero dizer a você que mesmo que o mundo pareça estar desgovernado, parece que a história está tomando o rumo que o inimigo quer ou que o ser humano quer, embora o ser humano seja o protagonista nessas histórias, eu quero dizer a você uma coisa. Jesus está no controle. Isso mesmo que você ouviu. Jesus está no controle. E hoje nós vamos ver alguns momentos do Evangelho, dos Evangelhos e da vida de Jesus, do seu ministério, que provam que ele já estava no controle há muito tempo e que ele continua no controle de toda a história. Então, prepare o seu coração, abra a sua mente, o seu espírito, para que hoje você e eu sejamos ricamente abençoados. Se você tem um pedido de oração, envia para mim. Eu e os guardiões estaremos orando junto com você até a próxima quarta-feira. Eu quero dizer a vocês que eu não consegui ainda olhar todos os pedidos de oração da quarta-feira passada, amados. Eu peço perdão a vocês, tá? Mas eu quero dizer que eu vou, junto com os de hoje, olhar todos, dar um retorno e nós estaremos juntos em oração, tá bom? Um beijo carinhoso do seu amigo Wellington Ribeiro e nós vamos juntos até ao meio-dia.
Muito bem, eu quero agora convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Este momento da história nos Evangelhos de Cristo, nós encontramos aqui 3 histórias muito interessantes. A primeira é sobre a morte de João Batista, a segunda fala sobre a primeira vez que Jesus multiplicou os pães e os peixes, e logo após essa multiplicação maravilhosa, milagrosa, poderosa, ele despede os seus discípulos, fala assim, olha, entrem no barco e vão para o outro lado do lago. E eles foram. E quando já estava alto mar, as ondas começaram a se agitar. O vento estava soprando forte. Aqueles homens que eram experientes no mar, na pesca, na navegação, começaram a ter medo. E eu fico imaginando essa cena sob diversas perspectivas. Se eu e você estivéssemos no barco, qual seria a nossa reação? Qual é a sua reação quando você percebe que o vento está soprando forte? Qual é a sua reação quando as ondas começam a bater na sua embarcação e a dar a impressão de que ela vai naufragar? Muitas vezes nós nos desesperamos, perdemos o controle, a paciência, a nossa fé enfraquece, o nosso ânimo parece que vai embora junto para o fundo do mar. Nesse momento, Jesus, ele decide surpreender os seus discípulos e ele vai andando sobre as águas. No meio da tempestade, eles olham e veem um vulto brilhoso vindo na direção deles. Aqueles homens começam a ficar apavorados, com medo. E eu vou falar para você, eu também ficaria. Afinal de contas, qual foi a última vez que você viu alguém andando sobre as águas no meio de uma tempestade? Isso nunca tinha acontecido, meus queridos. É muito natural que aqueles homens tivessem essa preocupação, esse medo. E eles gritam, é um fantasma. Jesus, de longe, escuta a voz daqueles homens. Impressionante. Eu não sei se você já teve a experiência de estar no mar, e principalmente nesse período de tempestade, você quase que não escuta nada pelo barulho das ondas e do vento soprando. Mas você percebe que Jesus consegue escutar, mesmo à distância, aquilo que aqueles homens estavam fazendo? Isso é um claro sinal de que Jesus escuta a nossa voz. Mesmo em meio às tempestades da vida, Jesus nos ouve. Ele nos ouve. Ele reconhece o nosso clamor. Imediatamente, Jesus, percebendo o desespero na fala daqueles homens, ele olha para eles e no verso 27, com tremenda autoridade, poder que emanam somente de Cristo, ele fala. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo, tende ânimo, sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Não tema, sou eu. Nós precisamos parar de olhar para a tempestade e fixar os nossos olhos em Jesus. Talvez você esteja enfrentando uma grande tempestade hoje. Tenho já recebido vários pedidos de orações. Tire os olhos da tempestade. Tire os olhos do barco. Tire os olhos das ondas. Tire os olhos do vento. Tire os olhos das águas. Olhe para Jesus. Porque Ele diz para você e para mim hoje, tenha ânimo, sou eu, não tenha medo.
Não tenha medo. Avançando nos evangelhos, nós encontramos no livro de Lucas mais uma história impressionante. E essa história também foi narrada por Mateus e por Marcos. Mas eu quero ler com você esta percepção de Lucas, porque é um momento muito interessante. Jesus, ele está agora atendendo as multidões, ele desce de um barquinho, ele está entrando na cidade, a multidão o cerca. Quando nesse momento, Jairo aparece, ou melhor, né, o servo, o homem, isso mesmo, o homem chamado Jairo, aparece para Cristo e fala assim: Senhor, a minha filhinha está morrendo. Vamos lá em casa para curá-la. Jesus, ele abre mão da agenda que ele tinha e segue o pedido desse homem. Que impressionante percepção espiritual Jesus tinha. Que sensibilidade. Guiado pelo Espírito, ele é guiado por Jairo pelas ruas estreitas em direção à sua casa. Acontece que no meio deste caminho, uma multidão pressionava Cristo. E então, acontece mais um dos episódios extraordinários que nos revela que Jesus está no controle de todas as coisas. Uma mulher que há 12 anos estava menstruada, 12 anos com fluxo de sangue, já havia gasto todos os seus recursos, explorado toda a tecnologia daquela época, sem nenhum sucesso. Muito pelo contrário, cada vez mais a sua situação parecia que piorava. Afinal de contas, uma mulher, quando ela estava no período menstrual, ela era considerada como imunda pelos judeus. Deus, nas suas leis de saúde, quando deu a Moisés, ele deu essa orientação para que no período menstrual a mulher não fosse tocada. E, claro, existia um contexto de saúde. Afinal de contas, quando eles estavam no deserto, eles não tinham absorvente, eles não tinham água, não tinham todos os recursos que existem hoje. Então a mulher era considerada impura exatamente para que não houvesse nenhuma contaminação, nenhuma infecção, não somente dela, como do seu cônjuge ou das pessoas que estavam próximas. E aqui, então, essa mulher é considerada como sendo imunda por 12 anos. A história nos conta que ela não tinha esposo e que não tinha filhos. Você já percebeu isso? Era alguém que aparentemente estava sozinha, deixada à sua própria sorte. E que sorte terrível, não é mesmo? Afinal de contas, como você imagina que os vizinhos a viam? Porque os vizinhos conheciam a sua história, sabiam do seu problema. Eles talvez já tenham levado vários remédios, medicamentos e pessoas com habilidade de cura para essa sua vizinha. E nada resultava de alguma forma na restauração da saúde desta mulher. Como você acredita que ela ia no mercado, se ela era imunda? Como você acredita que ela era vista pelas pessoas? Só que ela decide correr o risco de, mesmo sendo imunda aos olhos dos seres humanos, tocar nas vestes de Cristo. Ela enfrenta a multidão e consegue tocar no manto de Cristo. E nesse momento, em Lucas capítulo 8, verso 46, nós encontramos Jesus parando a multidão, interrompendo aquela marcha que ia em direção à casa de Jairo. E Jesus disse: alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu poder. Alguém me tocou. Jesus mais uma vez no controle. Mesmo em meio a tantas vozes, em meio a tantos empurrões e toques, Jesus no controle.
e ele sente o toque de uma filha. Que lindo isso, não? Que lindo! Quanta sensibilidade de Cristo. Isso me deixa tão feliz, porque hoje, talvez em meio a tantas vozes, tantas pessoas, o Senhor pode escutar, sentir, perceber o seu toque nele. Que com os braços e a mão da fé, você e eu, nesta manhã, alcancemos as orlas do manto de Cristo e que emane poder sobre a nossa vida, sobre a nossa necessidade, sobre a nossa luta. Nesse momento em que Jesus restaura a saúde, a vida desta mulher, restaura a sua dignidade, restaura os seus sonhos, restaura a sua alma. Eu consigo imaginar o sorriso no rosto dela. Eu consigo imaginar o alívio do peso que é retirado dos seus ombros. Você consegue imaginar? Lindo, não é, queridos? Lindo. Acontece que nesse exato momento onde uma mulher é restaurada, outra pessoa recebe uma notícia triste. Você já percebeu como a nossa vida ela é assim mesmo? Um mix, né? Um aglomerado de emoções. Enquanto uns estão sorrindo, outros estão chorando. Enquanto uns estão descansando, outros estão se cansando. E no momento em que Jesus está restaurando essa mulher, um servo de Jairo chega até ele e fala: Jairo, não importunes mais o mestre, porque a tua filhinha faleceu. Eu fico tentando imaginar o frio na barriga de Jairo, a decepção no seu semblante e a tristeza gradativamente e bem devagar, pesando em sua cabeça e fazendo reclinar a fronte em tristeza. Talvez no seu coração pudesse ter passado o sentimento: puxa, se essa mulher não tivesse aparecido, talvez teria dado chance de Jesus chegar lá. Se eu tivesse saído mais cedo, se essa multidão não estivesse atrapalhando tanto, se nós conseguíssemos andar mais rápido, talvez Jesus tivesse conseguido. Você consegue sentir a frustração no coração desse pai? Você consegue perceber a dor no seu peito? De forma fulminante, ele recebe a notícia do falecimento da filha. Ele ouve o conselho do seu servo, disposto a deixar a Cristo. Que tolo nós somos às vezes, não é? Ouvimos o conselho dos seres humanos e queremos abrir mão do milagre. Jesus estava ali com ele. Eles não imaginavam que ele tinha o poder sobre a morte, o poder sobre a vida, o poder sobre as águas, o poder sobre tudo. Eles não tinham noção de que Jesus estava no controle. Eles não tinham. E quando você e eu perdemos essa percepção de que Jesus está no controle, nós podemos facilmente abandoná-lo, nos decepcionar diante das frustrações da vida. Jesus escuta mais uma vez o que aquele homem disse. E é engraçado, porque Jairo não falou nada para Cristo, mas Cristo conseguiu ler a expressão facial do seu filho Jairo. Olhou a tristeza. Talvez, eu tenho absoluta certeza, uma lágrima tenha rolado na fronte de Jairo. Jesus, no verso 50, diz assim: Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe: não temas, creia somente e será salva. Não temas. Eu estou no controle.
Não temas, eu estou no controle. Apenas creia e ela será salva. Que frase linda que o Senhor Jesus direciona hoje para você, filho. Que frase linda que Jesus direciona hoje para você, minha querida filha. Para você que tem um filho longe ou a filha longe dos caminhos do Senhor, aparentemente mortos no pecado. O Senhor diz: não temas, creia somente. Para aquelas esposas cujos maridos estão mortos no pecado, o Senhor diz: não temas, creia somente. Para aqueles esposos cujas esposas estão mortas no pecado, o Senhor diz: não temas, creia somente. Para aqueles filhos que olham os pais mortos no pecado, o Senhor Jesus diz: filho, não temas, creia somente. E eles serão salvos. Há esperança. Quando você e eu colocamos a esperança na pessoa do Senhor Jesus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Para aqueles nossos amigos, você que me escuta nesta manhã, que pode ter alguém que você ama, que está vivo, mas morto no pecado, com práticas que são destrutivas, ofensivas. Hoje o Senhor Jesus, que tem o controle de todas as coisas, diz a você: não temas, crê somente e será salvo. Lembre-se, Jesus está no controle. Nunca perca isso de vista, nunca, nunca. Esse momento que eu quero refletir com vocês aqui agora está relatado no livro de Marcos, capítulo 31. Eu vou até aqui abrir a minha Bíblia. Marcos, capítulo 31. 31 não, capítulo 6, né? E esse é o momento onde Jesus envia os discípulos pela primeira vez para que eles pudessem ministrar a palavra extraordinária. Extraordinário. E depois que eles vão e fazem toda a ministração, eles voltam. E quando eles voltam para perto de Jesus, eles vêm contando todas as grandes coisas que eles fizeram através do poder de Deus na vida deles. E voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo o que haviam feito e ensinado. E aí então, no verso 31, Jesus disse assim: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Vinde repousar um pouco. Jesus está no controle. E Ele sabe que você e eu precisamos de repouso de tempos em tempos. Por isso, é Ele mesmo que faz o convite: vinde à parte, repousar um pouco. Descanse em mim. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se Jesus fosse um líder insensível, Ele iria explorar dos seus discípulos tudo o que eles tinham para dar. Ele iria aproveitar aquele momento que eles estavam cheios de gás, de ânimo e pique. Vamos agora para outra cidade, vamos para outra cidade. Mas Jesus estava no controle de tudo. Ele conhecia aqueles homens. Jesus já tinha uma estratégia espiritual bem montada. Jesus sabia que eles precisavam repousar para aquela euforia abaixar e que eles pudessem mais uma vez ser instruídos, fortalecidos, direcionados e enviados. Venham repousar um pouco. Porque eles não tinham nem tempo para comer e nem dormir, devido à alta demanda que estava aparecendo para aqueles novos evangelistas. Jesus sabe que você e eu precisamos de repouso. E por isso Ele nos convida para irmos até Ele.
mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às necessidades, aos clamores, às lágrimas. O Jesus hoje nos convida: venham, vinde à parte e descansem um pouco comigo. Que lindo! Inclusive, domingo na minha igreja eu ministrei uma palavra exatamente falando sobre isso. Tudo aquilo que nós podemos aprender quando estamos descansando em Jesus. O Senhor quer nos ensinar. O Senhor quer nos moldar, Ele quer nos capacitar. Por isso, hoje você e eu precisamos ouvir ao convite de Cristo. Talvez você esteja tão ansioso, tão corrido, tão agitado, agitada, preocupada, atribulada, aflita, correndo de um lado para o outro. Hoje você precisa ouvir o que o Senhor Jesus tem para te dizer: venha e descanse um pouco em mim. Creia somente e descanse em mim. Encoste a sua cabeça, recline ela sobre o peito de Cristo e sinta as batidas do coração dele. E ajuste o compasso do seu coração ao compasso de Cristo. Calmo, suave, cadenciado. Vinde à parte e descanse um pouco. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, atribulado, aflito, desesperançoso, agoniado, avexado, afobado. Vem a mim e eu vou te aliviar, diz Jesus para você, para que você e eu entendamos que Ele está no controle. Ele está no controle. Lembre-se, Jesus está no controle. Nunca perca isso de vista. Nunca, nunca. Esse momento que eu quero refletir com vocês aqui agora está relatado no livro de Marcos, capítulo 31. Eu vou até aqui abrir a minha Bíblia. Marcos, capítulo 31. 31 não, capítulo 6, né? E esse é o momento onde Jesus envia os discípulos pela primeira vez para que eles pudessem ministrar a palavra. Extraordinário. Extraordinário. E depois que eles vão e fazem toda a ministração, eles voltam. E quando eles voltam para perto de Jesus, eles vêm contando todas as grandes coisas que eles fizeram através do poder de Deus na vida deles. E voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo o que haviam feito e ensinado. E aí então, no verso 31, Jesus disse assim: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Vinde repousar um pouco. Jesus está no controle. E Ele sabe que você e eu precisamos de repouso de tempos em tempos. Por isso, é Ele mesmo que faz o convite. Vinde à parte, repousar um pouco. Descanse em mim. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se Jesus fosse um líder insensível, Ele iria explorar dos seus discípulos tudo o que eles tinham para dar. Ele iria aproveitar aquele momento que eles estavam cheios de gás, de ânimo e pique. Vamos agora para outra cidade, vamos para outra cidade. Mas Jesus estava no controle de tudo. Ele conhecia aqueles homens. Jesus já tinha uma estratégia espiritual bem montada. Jesus sabia que eles precisavam repousar para aquela euforia abaixar e que eles pudessem mais uma vez ser instruídos, fortalecidos, direcionados e enviados. Venham repousar um pouco. Porque eles não tinham nem tempo para comer e nem dormir, devido à alta demanda
que estava aparecendo para aqueles novos evangelistas. Jesus sabe que você e eu precisamos de repouso. E por isso Ele nos convida para irmos até Ele. Mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às necessidades, aos clamores, às lágrimas. O Jesus hoje nos convida, venham, vinde à parte e descansem um pouco comigo. Que lindo. Inclusive, domingo na minha igreja eu ministrei uma palavra exatamente falando sobre isso. Tudo aquilo que nós podemos aprender quando estamos descansando em Jesus. O Senhor quer nos ensinar. O Senhor quer nos moldar, Ele quer nos capacitar. Por isso, hoje você e eu precisamos ouvir ao convite de Cristo. Talvez você esteja tão ansioso, tão corrido, tão agitado, agitada, preocupada, atribulada, aflita, correndo de um lado para o outro. Hoje você precisa ouvir o que o Senhor Jesus tem para te dizer. Venha e descanse um pouco em mim. Creia somente e descanse em mim. Encoste a sua cabeça, recline ela sobre o peito de Cristo e sinta as batidas do coração dele. E ajuste o compasso do seu coração ao compasso de Cristo. Calmo, suave, cadenciado. Vinde à parte e descanse um pouco. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, atribulado, aflito, desesperançoso, agoniado, avexado, afobado. Venha a mim e eu vou te aliviar, diz Jesus para você, para que você e eu entendamos que Ele está no controle. Ele está no controle. Estamos avançando em nosso jejum e eu quero agradecer a sua companhia e dizer que nós vamos juntos até o meio-dia, viu? O tempo está passando rápido, né, amigos? Mas mesmo assim, vamos à palavra. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 8, verso 3. Esse é um dos momentos onde o Senhor Jesus restaura a vida de um paralítico. Um homem que estava desvalido, um homem excluído pela sociedade, né? Marginalizado, às margens. E o Senhor Jesus, tendo um controle de todas as coisas, mais uma vez olha para uma situação desfavorável, para alguém que não via esperança, não via expectativa de vida, não via absolutamente nada de melhoras. E aí o Senhor Jesus, de forma graciosa, se coloca próximo a ele e ele estende a mão e toca-o dizendo, eu quero. Ele diz, Senhor, se tu queres, pode purificar-me. Jesus diz, eu quero. Fica limpo. No mesmo instante ficou purificado de sua lepra. Que poder, né, queridos? Que poder! Que poder o Senhor Jesus demonstra nesse momento. E é interessante que nesta época o leproso era alguém também que vivia excluído, né? Vivia marginalizado. Só um minutinho, queridos. É que eu estou aqui no meu trabalho, aí é digitando aqui e também atendendo vocês, né? Então vejam só, nesse momento, esse homem leproso, ele tinha que sair gritando, né? Leproso, leproso, por onde ele passava. As pessoas fugiam dele, as pessoas corriam. Ele era marcado por algo que necessariamente ele não escolheu ter, marcas da vida. Você já prestou atenção como às vezes nós julgamos as pessoas e as condenamos pelas marcas que elas carregam na vida? Errou uma vez, parece que nós colamos um rótulo na pessoa que nunca mais sai.
E nós olhamos sempre com um olhar de crítica, de condenação, um olhar de dúvida, né? Será que mudou? Será que aprendeu? É assim que nós fazemos. Mas aquele que tem o controle de todas as coisas, o Senhor Jesus não olha como a gente olha. E isso é bom, porque Ele olha para mim e para você de maneira diferente. Não de uma maneira condenatória, acusatória, mas com um olhar de restauração. Um olhar de restauração. E é esse mesmo olhar que é direcionado a mim e a você. E aqui mostra a intenção de Deus. Senhor, se tu queres, pode purificar-me. Jesus diz o quê? Eu quero. Eu quero. Eu quero. O Senhor Jesus quer nos purificar. É o desejo de Deus. Eu quero. Eu sei que ao mesmo tempo em que nós olhamos o Senhor Jesus restaurando a saúde de milhares de pessoas no passado, ainda assim, hoje, em alguns momentos, Ele se mantém em silêncio. Mas isso não quer dizer que Ele não resolverá a nossa situação. Ele está olhando para mim e para você, e ainda que não tenhamos a nossa restauração nesta terra, não se preocupa não. No novo céu e na nova terra, o Senhor tem prometido que vai cumprir as suas promessas para nós. Eu quero, fica limpo. É o que Ele diz para mim e para você hoje. Vamos lá, meus queridos, vamos encerrar aqui então o nosso jejum. Passou tão rápido, não é mesmo? Esse nosso tempo voa, o tempo voa, o tempo voa. Jesus está no controle, você e eu precisamos crer nisso, precisamos confiar, precisamos acreditar, precisamos depender, precisamos nos entregar para que realmente a proposta de Cristo tenha sentido em nossa existência. Nós poderíamos ainda aqui passar por várias outras histórias e até mesmo nas mesmas histórias, mas em outros pontos de vista, onde nós encontraríamos o Senhor Jesus absoluto, soberano, diante de todas as situações. Jesus está no controle. Nunca duvide disso. Satanás, ele vai lançar várias situações e dúvidas, sugestões à sua mente, para que você e eu venhamos duvidar. Ele quer fazer com que você duvide do cuidado de Deus, do amor de Deus, da compaixão de Deus, do perdão de Deus. Ele quer sempre lançar dúvidas sobre o caráter de Deus. Mas você e eu, guiados pelo Espírito Santo, temos o grande privilégio de não permitir que em nossa mente esses pensamentos encontrem abrigo. Muito pelo contrário, inclusive faço aqui uma sugestão para você. Tenha sempre à mão, no seu celular ou em algum pedacinho de papel, textos bíblicos, promessas como essas que nós lemos aqui, textos que enaltecem e trazem o poder e a glória e a majestade que Cristo tem, a autoridade dele sobre todas as situações. E quando você for perceber que está sendo assaltado por qualquer pensamento negativo, você rapidamente pega esse texto, lê, faz uma oração e reclama essas promessas sobre sua vida. E assim você irá afugentar o inimigo que está tentando minar a sua fé. Esse nosso último momento, eu quero ler com vocês um pedaço do texto que está no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, verso 31. Você conhece esse texto? Jesus, ele fala sobre a ansiedade da vida, que você e eu não precisamos viver ansiosos quanto ao nosso futuro. Muitas vezes nós fazemos tantos projetos para o futuro e é tão triste quando a gente percebe que eles não se cumprem como nós gostaríamos. Eu mesmo coleciono várias frustrações de não ter projetos realizados como eu imaginava. Mas ainda assim, depois de um momento de tristeza, eu entendo que o Senhor ainda está conduzindo a minha vida para o melhor. E isso me faz continuar olhando adiante, me faz continuar sonhando, me faz continuar criando, elaborando, planejando e buscando executar novas coisas para que um futuro melhor sempre esteja sendo realizado. E é claro, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo que a gente pode confiar e depender mais de Deus, não é mesmo?
E aí Jesus diz assim, ó: não vos inquieteis, dizendo que faremos, de que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou que havemos de vestir. A nossa ansiedade, a nossa preocupação pelo futuro, pela vida, muitas vezes nos rouba momentos especiais do presente. Por isso o Senhor Jesus pede que você e eu venhamos confiar nele, sabendo que no futuro ele já está lá, ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Jesus tem o controle e por isso ele pede para você e eu não nos inquietarmos, não nos desesperarmos. Ele já está no futuro. Ele tem o controle da sua vida. Por isso você e eu devemos crer, confiar e depender sempre do Senhor. Ainda que esteja contrário ao que nós imaginamos, continue acreditando que Jesus tem o controle de todas as coisas e principalmente o controle da sua vida, se você assim render ao Espírito completamente para que Ele te guie. Tá bom? Eu quero agradecer a sua companhia, né? Na próxima quarta-feira nós estaremos juntos e daqui a pouquinho, infelizmente hoje eu não vou conseguir fazer o nosso encerramento no Instagram, tá bom? Vou ficar devendo para vocês, mas eu quero ver se nessa semana eu tiro um momento de noite para a gente estar juntos no nosso Instagram, tá? Mas que Deus continue abençoando a sua vida, o seu caminho diante de todas as suas necessidades, tá? Forte abraço, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a imagem visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe.